Bem-vindos ao penúltimo módulo do nosso curso de astronomia. Agora sim, entrando no que eu já havia falado lá no início do curso, né, na parte da física moderna, né? Vamos tentar entender após, né, essas aulas aí a respeito do Big Bang, entendendo um pouquinho mais dos nossos conceitos e evolução dentro da ciência, ali para o século XIX, século XX, né, o que temos até hoje como algo sólido, né? Nós temos também a física moderna entrando nesse meio, né? Explodiu ali no século XX, né, com alguns grandes nomes da ciência, que eu vou estar mostrando alguns para vocês. Esse cara aí da foto, com certeza vocês conhecem quem é, né? E a gente vai dividir essa aula no seguinte: a parte da física moderna, que rege o micro e o macro. O micro nós vamos falar sobre a famosa mecânica quântica, né, ou física quântica, como vocês preferirem, e a relatividade geral e a relatividade especial de Albert Einstein, né, para entender o comportamento dos planetas, das estrelas, o que seria a gravidade de fato, né? Então a gente vai dar uma passeada nisso tudo, né? Se a gente pegar, né, alguns aspectos ali, vocês talvez já consigam remeter a algumas ideias de teoria da unificação, né? Teoria das cordas, algumas coisas assim. Vou falar a respeito disso para vocês, tem tudo a ver, ok? E aqui eu vou também tentar lembrar de alguns mitos, né, que algumas pessoas acabam... Nossa, para a mecânica quântica tem muitos, cara. Isso é uma situação muito complicada e eu vou tentar trazer da melhor maneira possível para vocês o que é mecânica quântica, para vocês não caírem nesses papinhos aí na internet, para vocês, se vocês ouvirem alguém falando alguma besteira, vocês saberem corrigir na mesma hora, tá? Isso daí é uma coisa muito séria, né? Então, um dos maiores nomes da ciência da história, né, e que fez grandes trabalhos ali no último século, Albert Einstein, o pai da relatividade, né? Vou trazer também aqui a imagem de Niels Bohr, né? Já no campo da mecânica quântica, eles foram amigos, já trabalharam juntos, né? Schrödinger, né? Do famoso gato de Schrödinger. Lembrando que são muitos cientistas importantes dessa época, eu vou trazer só alguns para vocês, ok? E falar um pouquinho sobre cada. Heisenberg, né? Não o Heisenberg de Breaking Bad, esse Heisenberg aí, esse físico alemão, que também travou uma batalha ali que eu vou dizer para vocês ali durante a Segunda Guerra Mundial sobre a bomba atômica. O cara era genial. E Robert Oppenheimer, né, também sobre o projeto da bomba atômica, né, o projeto Manhattan, que a gente vai falar mais um pouquinho aqui, embora a gente já tenha falado lá no início do curso também. Então vamos lá. Vamos começar pela parte da mecânica quântica, né? A física quântica. O que é mecânica quântica? Nós, lá embaixo, na época de Newton, Galileu e tudo mais, até o século XIX, a gente conhecia só o que nós conhecemos hoje, chamamos de mecânica clássica, ou física clássica, né? É tudo aquilo que a gente observa até no nosso dia a dia, algo totalmente compreensível, né? A gente consegue dizer o que é um movimento, né? Através da mecânica clássica, né? Se eu empurrar um objeto, quanto de força eu tenho que exercer e tudo mais, para aquele objeto se mover, o atrito, tudo isso que a gente estudou ali nas três primeiras leis, as três leis de Newton, né? Em cinemática, dinâmica, tudo isso é física clássica, tudo isso é mecânica clássica, tudo isso é o básico do que a gente vive em todos os nossos dias. O que acontece é que tem um universo inteiro que se esconde dos nossos olhos, chamado mecânica quântica, né? O universo do quântico, né? A física moderna, a atualização que aconteceu a partir daquilo ali que nós já conhecíamos. A física, a mecânica quântica, ela vai trabalhar em cima do universo em nível microscópico, né? A estrutura da matéria, né? A nível atômico, nós vamos estudar dentro da mecânica quântica o átomo, a composição do átomo, né? O elétron, o próton, o nêutron, os quarks, neutrinos, e como isso se comporta na realidade deles. Porque é o seguinte,
Nós temos regras, nós temos leis, nós temos tudo bem sólido aquilo que nós conhecemos na física clássica. E não tem nada que mude isso. Só que na física quântica, né, na física moderna ali, as regras são um pouco diferentes. Né? Elas quebram aquilo que a gente conhece aqui na mecânica clássica e tem as próprias regras dela. O que acontece é o seguinte, como é que pode um universo, um único universo, ter duas regras diferentes, separadas? Né? O universo no micro age de uma maneira, o universo no macro age de outra, e coexistem. Então, quando surge a ideia de teoria de tudo, ou teoria da unificação, Einstein bateu nessa tecla, Stephen Hawking bateu nessa tecla, muitos cientistas já bateram nessa tecla, é você conseguir entender e juntar as duas. Né? Você pegar a mecânica clássica e você entende ela. Você pega a mecânica quântica, você entende ela. Você junta as duas, não bate. Né? Esse que é o problema. Então, a ideia seria encontrar um meio termo e dizer, ó, isso justifica isso, mas não temos. Okay? Então, são dois universos separados que coexistem, fazem tudo acontecer, só que tem regras diferentes. Okay? A mecânica quântica vai estudar isso. Então, a gente vai entender primeiramente o conceito de átomo, né? A estrutura ali que forma a matéria. A própria palavra átomo, ela já não faz mais sentido para o que realmente é um átomo. Né? A palavra ela é muito antiga, ela vai bem muito antes desses conceitos que nós entendemos hoje. E a palavra átomo quer dizer divisível. E A, o prefixo A, é de negação. Então a palavra átomo significa não divisível. Só que isso não é verdade. Né? Muito se acreditava, né, lá tempos atrás, que você poderia chegar num canto ali, pega uma matéria, pega uma maçã. Você corta uma maçã no meio com uma faca. Agora você tem 50% daquela maçã. E aí você corta no meio de novo. Aquele outro pedaço que sobrou, um quarto da maçã, corta ele de novo, corta ele de novo, corta ele de novo. E vai cortando. O pedaço ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Até o momento que essa maçã vai ter a espessura da própria lâmina da faca e ela não poderá ser mais cortada. Então você vai precisar de uma lâmina mais fina. E aí você continua cortando, e aí você vai novamente cair na mesma questão. Então a ideia era, até onde você pode cortar uma maçã, até onde você pode dividir, diminuir o tamanho dela, aonde você chega num único ponto que não possa mais ser divisível. Esse ponto primordial que forma todas as matérias, né? O ponto não divisível, o átomo. E aí surge essa ideia, baseada nisso, não em observações, mas que haveria essa partícula não divisível. E aí surge um modelo, né? Bem depois, mas surge um modelo atômico de Dalton, né? Que vocês conheceram provavelmente no colégio como bola de bilhar, né? O modelo bola de bilhar, que é exatamente isso que era pregado antes, né? A ideia do átomo. É uma única bolinha, uma única partícula, que o conjunto dessas partículas formam, né, essas matérias aí mais completas e complexas, né? E permeou aí durante muito tempo, até ele ser atualizado pelo modelo do J.J. Thomson, né? Em Cambridge, ele descobriu a existência do elétron, né? Que seria a carga negativa que haveria nesse átomo. E aí ele criou um novo modelo, atualizou esse modelo, descobriu, ó, não é só uma partículazinha ali de matéria, não. Tem carga, né? Carga negativa. E aí ficou esse modelo conhecido como modelo pudim de passas, né? Você pegar um pudim cheio de passazinhas colocada neles, ele imaginava que o átomo poderia ser assim, né? O átomo em si, essa matéria, e algumas partículazinhas, né, de carga negativa, o elétron, colado ali nele. Continuou, e aí um dos seus alunos, né, o Rutherford, ele mexeu mais uma vez nesse modelo, atualizou e conseguiu um modelo que talvez visualmente é o que nós mais conhecemos, né? O modelo de Rutherford, inclusive eu tenho ele tatuado aqui, né?
E ele descreve esse modelo como orbitais, né? É como se você tivesse um núcleozinho e os elétrons não estão mais colados nesse núcleo, eles estão orbitando esse núcleo, né? Muito semelhante aos planetas orbitando em torno do Sol, em torno de qualquer estrela. Então a ideia de Rutherford era essa. Já é uma enorme evolução, né? Você agora descreve o átomo como algo divisível, né? Você dividiu o átomo. Você diz agora que o elétron está fora, né? E tem uma partículazinha lá dentro, e existe um espaço entre esses dois, né? Thomson já tinha descoberto que o átomo não era cru dessa maneira. E agora o Rutherford dá uma atualização. E aí o aluno do Rutherford, Niels Bohr, dá mais uma atualização lá. E aí ele fala, não, mas espera aí, não é só essa carga negativa aqui. O átomo, ele tem a sua carga positiva, que é o seu próton, ali no núcleozinho, tem uma carga neutra, não tem carga, né? É só a massa ali que tem ali dentro, neutra, né? Chamado de nêutron. E você tem a eletrosfera, né? Você tem os elétrons ali orbitando esse núcleo, né? Formado por prótons e nêutrons, e esses elétrons se comportam de maneira diferente, né? Lá certinho, igual um planeta orbitando uma estrela, não. Né? Ele tem essas camadas, eles podem transitar entre essas camadas, toda uma questão de energia, e você consegue um modelo muito mais elaborado, e agora o átomo definitivamente é divisível, e você não trata mais ele como era o modelo de Dalton, como era pensado antigamente. A própria palavra átomo já perdeu o sentido, mas a gente mantém ela por tradição. E aí já conseguiu mudar muita coisa, muitos paradigmas dentro da física. E aí vem o modelo de Schrödinger, né? É o modelo atômico quântico, que na verdade ele descreve de maneira ainda mais complexa o que seria essa eletrosfera, né? Ele não descreve os elétrons como partículas bem organizadas orbitando esse núcleo. Ele descreve uma versão tridimensional do átomo como uma nuvem de probabilidade em torno desse núcleo. Isso porque você não consegue medir exatamente onde está esse elétron, né? Não é igual um planeta que eu sei definir onde ele está, onde ele estará depois, e aí eu vou seguindo observando. Não. Essa nuvem formada em torno desse átomo é uma nuvem de probabilidade onde o elétron pode estar, né? Chama a eletrosfera inteira ali. Então você só tem uma nuvem, como vocês podem ver na imagem. Você conseguir definir o elétron, uma partículazinha isolada, já nessa nuvem é algo muito mais complexo, né? Muito mais difícil. O elétron pode estar, ou os elétrons podem estar em qualquer lugar aí, né? Ele está em movimento. Isso lembra até uma das frases e uma das a principal, né, ideia ali do Heisenberg na mecânica quântica é que quanto mais precisamente você mede, o nome é certeza de Heisenberg, quanto mais precisamente você mede a posição de uma partícula, menos você sabe a sua velocidade. E quanto mais precisamente você mede sua velocidade, menos preciso você sabe a sua posição, né? Então ela surge muito dessa ideia, ok? Aí você já começa a perceber o quanto que a mecânica quântica é diferente da mecânica clássica. É, no mínimo, muito esquisito. Aí agora eu vou entrar num outro contexto aqui da questão dos mitos, né? Dos misticismos quânticos que nada tem a ver com a ciência. Não foram criados através da ciência, né? O que nós temos de científico é isso daqui, há erros, ok? Né? Que foram atualizados com o tempo, com a tecnologia, com o conhecimento, e hoje nós temos modelos mais elaborados, ok? Mas tomem cuidado, porque por mais estranha que a mecânica quântica possa parecer, ela ainda existe uma ordem, existe um estudo, existe algo de concreto. Então não caiam nas interpretações erradas no Google, no Facebook, no YouTube, de gente prometendo cura quântica, reprogramação de DNA, os coach quânticos, né? Trazendo
soluções para a vida amorosa através da física quântica, curando sua saúde ali através desse misticismo, querendo dizer que provou Deus, né, a existência de Deus através da mecânica quântica. Isso não existe. Isso não faz o menor sentido. Qual é o problema? Esses caras fizeram uma apropriação de termos físicos reais e deram um novo significado que nada tem a ver. Então vocês podem ouvir esses mesmos caras dizendo palavras super complexas e teorias reais que existem dentro da física. Você vai ouvir o cara falando sobre o gato de Schrödinger, você vai ouvir falar sobre a incerteza de Heisenberg, vai ouvir falar palavras como bóson de Higgs, teoria das cordas, quarks, férmions, leptons, spin. Os caras vão jogar um monte de palavras que existe um contexto real dentro da ciência, e eles vão usar isso da maneira mais aleatória possível. Eles só vão decorar essas palavras aleatórias e vão escrever um novo significado para eles. Isso é sério, isso é real. Eu achava um absurdo, mas tem muita gente que segue isso, ok? Então, o cara que vai dizer que você tem que pensar de maneira positiva, porque tudo é vibração, e você tem que vibrar de tal maneira para poder atrair energias positivas, que não sei o que, isso não existe, isso não faz o menor sentido. Isso pode ser positivo para você, não é científico. Não faz o menor sentido, ok? Tome cuidado, isso é perigoso. Tem gente que promete cura de doenças através desses métodos. Isso não acontece. Então a ciência, a mecânica quântica não se envolve na questão da saúde? Não é isso. Ela se envolve, mas cientificamente falando, né, na construção de equipamentos, na manipulação, por exemplo, da radiação, né, a radioterapia, por exemplo, no processo ali do tratamento do câncer, ok? Dessa maneira, não cura milagrosa, não cura mágica. Entende uma coisa? Quem pode falar de mecânica quântica são físicos. Físicos principalmente especializados em física de partículas. E é isso. O filósofo brasileiro, Karnal, ele mesmo diz: quem pode falar sobre física quântica são os físicos. Se você chegar lá um psiquiatra falando sobre física quântica, chegar lá um palestrante que é coach falando de física quântica, um psicólogo, não faz sentido. Não faz sentido. É muito complexo, é muito esquisito, é muito difícil e você tem que saber checar suas fontes, ok? Até o próprio Richard Feynman, né, um dos maiores nomes aí da divulgação científica, ele fala: quem acha que entendeu a mecânica quântica não entendeu nada. É muito, muito complicado, é muito, muito esquisito, tá? A nossa própria percepção sobre isso aqui que a gente está estudando já causa alterações. Por exemplo, se você tem um carro na sua frente e você enxerga esse carro, né? Por que você está enxergando esse carro? É porque existe um objeto emitindo luz, vamos colocar o Sol, por exemplo. Essa luz, né, esses fótons de luz, né, lembrando que a luz ela se comporta como partícula e onda, né? Vamos botar aí essas partículas de luz, né, esses fótons, batem no carro, na estrutura do carro, e ela reflete até os seus olhos. E os seus olhos enxergam aquilo ali onde a luz tocou, certo? Tanto que existe um atraso, né? Tudo que nós enxergamos certamente está no passado. Pouquíssima coisa, mas está. Porque essa partícula precisa de um determinado tempo para percorrer esse caminho até os seus olhos. E você enxerga esse carro perfeitamente. O que acontece? Se eu tentar enxergar um elétron, olha como é que já mudamos de estrutura, né? Um carro enorme, toneladas, uma estrutura física complexa. E agora eu estou falando sobre um elétron, sobre uma partícula. E eu tento enxergar essa partícula, claro que eu estou falando a olho nu. Mas se eu enxergar hipoteticamente esse elétron, e aí para eu poder ver, eu preciso de luz. E se essa partícula, esse fóton de luz, vier até esse elétron para poder chegar até meus olhos, ele muda a posição do elétron. Porque olha a diferença de uma partícula empurrar, uma partícula interagir e uma partícula interagir com um carro.
né? Então, o próprio ato de você observar uma partícula, você muda a posição dela, você muda o estado dela, né? Como o experimento da dupla fenda, que você vai ouvir essa galera toda falar, né? Você tem uma dupla fenda, né? Imagina ali uma parede ali barreirando e duas fendas, né? Dois buracos nessa parede. E aí você joga ali um canhão de elétrons passando por essas fendas, você tem uma outra parede do outro lado, né, onde esses elétrons vão bater. Dependendo da sua observação, dependendo de como o elétron decide se comportar, você vai ver padrões de partícula e padrões de ondas. Uma hora, esse elétron vai se comportar como se fosse várias partículas, várias bolinhas de canhão sendo atiradas. Em outros momentos, você vai ver se comportando como onda. Né? Olha que esquisito, olha que estranho, né? O gato de Schrödinger, né? A ideia de que, provavelmente vocês já ouviram falar disso em algum lugar, né? Se você, isso não é um experimento real. Não façam esse caso, não façam isso com seus gatos. Isso é uma ideia para vocês entenderem o mundo quântico, né? Se você coloca um gato dentro de uma caixa, fecha essa caixa, né? Não tem mais como ver o que há lá dentro. E dentro dessa caixa você tem um potinho com veneno, ok? Um contador Geiger, vamos colocar assim, e o gato está lá dentro e ele tem duas possibilidades, né? Você tem um martelinho amarrado nesse contador que está em cima do veneno, e se o veneno escapar do frasco, ele mata o gato. Mas se não escapar do frasco, o gato continua vivo. Só que você não tem como ver. Então, se você não vê o que está acontecendo lá dentro, em probabilidade, este gato pode estar morto, este gato pode estar vivo. Você cria um universo de probabilidades onde o gato está morto, vivo ao mesmo tempo, né? E quais consequências isso causa, né? Então, por exemplo, se esse veneno que está lá decidisse se comportar assim como as partículas que nós falamos, decidisse se comportar como partícula, o gato estava salvo, o contador não contaria, não detectaria esse veneno no ambiente e o gato estaria vivo. Agora, supondo que esse veneno decidisse se comportar como onda, né? E essa onda escapa e o contador detecta, o martelo é acionado, quebra o frasco e o gato morre envenenado. Entendeu essa questão, né? Do universo de probabilidades que não somos nós que tomamos, é a própria natureza, entendeu? É muito complicado essa questão da mecânica quântica, então tomem cuidado para vocês não caírem na mão de charlatões, ok? Na dúvida, pesquisa. Na dúvida, procure um professor, um físico, o que for. Tira essa dúvida, não tirem conclusões precipitadas. Isso daí vai ser muito ruim para vocês, ok? Aí eu tenho aqui, só para ilustrar um pouco mais, aquela questão do modelo, né, atômico de cada um, né? O do Dalton, do Thomson, do Rutherford, Bohr, Schrödinger, né? Aquela questão ali de como foi dividido o átomo. E aqui a gente vai falar agora sobre ainda o século passado, né? Que aconteceu muitas coisas ali. Como a gente começa a conseguir usar esse conhecimento em mecânica quântica ao nosso favor, seja para o bem, seja para o mal. Na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, havia boatos, vazado informações, que a Alemanha nazista, né, de Hitler, estaria investindo nas pesquisas de fissão nuclear para criar uma bomba atômica. E olha o perigo na mão de quem? Né, do Hitler. E muitos cientistas alemães geniais por trás disso. O próprio Einstein era alemão, mas abdicou da sua cidadania, foi para os Estados Unidos nessa época. E aí você tinha o Heisenberg, por exemplo, né? Já estava trabalhando nisso daí. E olha que sinistro, né? Eles conseguem manipular. A ideia era conseguir manipular, né, através da fissão nuclear, uma maneira de uma liberação de energia enorme,
através desse processo que nós estamos vendo aí na imagem, né, um processo básico de reação em cadeia, né? Você tem aqui um nêutron que é atirado, né, nesse núcleozinho, e esse núcleo se divide, né? E nisso que ele se divide, ele libera outros nêutrons que batem em outros átomos, que se dividem, que libera, que bate, que se divide, um efeito cascata, um efeito, uma reação em cadeia, né? Você vai crescendo aqui, você divide um átomo, que divide o outro, que divide o outro, que divide o outro, que divide o outro. Isso libera uma energia muito grande e você tem a bomba atômica funcionando. Isso não é tão fácil de acontecer. E nesse período de guerra, lembrando que Albert Einstein viveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Perito já nessa questão do quanto as coisas poderiam dar errado. Mas como esse perigo estava na mão do Hitler, né, na época da Alemanha nazista, o que acontece é que há uma comoção nos Estados Unidos, né, uma corrida contra o tempo, onde teriam que reunir uma equipe com os melhores cientistas para poder fazer isso daí primeiro, para poder fazer funcionar. Só que eles precisavam o ok, precisavam do investimento para levar esse projeto para frente. Projeto esse que ficou conhecido como Projeto Manhattan. Einstein teve um pouco a ver, nada a respeito da criação da bomba atômica em si, porque Einstein era muito anti-guerra, ok? E o que ele precisou foi o seguinte, ó, esse negócio vai funcionar. Vai depender de quem vai fazer primeiro. Se vai ser os Estados Unidos, se vai ser a Alemanha. Se a Alemanha fizer, ferrou. Então Einstein é solicitado a escrever uma carta, né, para o presidente falando, né, pô, tá acontecendo isso lá, eu apoio a ideia dos Estados Unidos fazer esse projeto aí. E aí, ok, foi liberado, e os Estados Unidos começam a trabalhar nesse projeto Manhattan, tendo ali como seu principal cientista ali o Robert Oppenheimer, né, que eu mostrei na foto ali. Ele é considerado o pai da bomba atômica, né? Mas grandes nomes da física estiveram envolvidos, né, diretamente com esse projeto Manhattan. E aí os Estados Unidos vai lá e consegue, né, dominar a fissão nuclear e cria uma bomba menor de urânio, né, chamada de Little Boy, e que foi a bomba de Hiroshima, né? E tem a bomba maior, criada de plutônio, as duas, pelo mesmo processo de fissão nuclear, chamado Fat Man, que foi a bomba de Nagasaki. E o que acontece? Existem, né, indícios, histórias por trás, que o Heisenberg poderia, de fato, ter adiantado a Alemanha na frente dessa corrida e ter feito essa bomba. Só que ele sabia dos riscos e ele próprio teria passado a perna ali no projeto deles e não levado isso para frente. Mas que ele teria essa capacidade, ele teria. Então foi uma questão, até então, opcional. E os Estados Unidos levou para frente, só que isso demorou muito tempo e a guerra já estava rolando de outras maneiras e acabou que no final os Estados Unidos basicamente já estava ganho, não precisou ter usado a bomba atômica, só que tinha um detalhe: o Japão não tinha se rendido, né? E aí, obviamente, só sobrou dois: o Japão não quer se render, os Estados Unidos não quer se render, e os Estados Unidos declara ali uma ameaça contra o Japão e diz, ó, a gente dominou a fissão nuclear, né? Nós temos duas bombas aqui que vai causar um massacre. É melhor vocês desistirem. O Japão, acreditando que os Estados Unidos estava blefando, não quis desistir. E aí, a primeira bomba é enviada através do avião Enola Gay e é jogada em Hiroshima. E é aquela destruição que vocês já conhecem, né? E aí o Japão ficou muito abalado com aquilo. Realmente, a fissão nuclear já era um fato ali. Só que mesmo assim eles não quiseram se render. Eles acharam que... Não, eles ficaram com mais raiva ainda. E eles acharam que os Estados Unidos já tinham usado a arma que eles tinham. Então, se já usou, que continue a guerra. Só que os Estados Unidos falou, nós temos outra. Nós temos outra maior ainda. Desiste que é melhor. E o Japão, não. Os Estados Unidos envia a segunda bomba. Essa bomba poderia ter feito um estrago ainda maior, né? Ela, se eu não me engano, seria enviada para Tóquio,
onde a população seria maior, seria uma cidade onde a devastação seria muito maior. Só que essa bomba era tão grande, tão pesada, não existia aviões na época feitos para ela, né? Então o avião começou a sofrer alguns danos no meio do caminho. E os caras entraram em contato e falaram, ó, a gente não vai conseguir levar essa bomba até lá. Então onde vocês estão? Em Nagasaki, solta aí. Só que Nagasaki são regiões montanhosas e tudo mais. Não tinha tanta população quanto Tóquio, mas a bomba foi lá e fez aquele estrago, né? A bomba mais forte do que a primeira, só que parte daquela onda de choque é dissipada nas próprias montanhas e tudo mais, então o dano não é tão grande quanto poderia ser. Só que depois disso tudo já ter acontecido, o Japão abalado, o Japão decide desistir da guerra. Né? E aí você entra nesse período, né, da época aí das armas nucleares, né, que é complicado. Ah, mas então todo esse estudo de fissão nuclear foi feito para o mal, né? Não. A gente tem a fissão nuclear hoje para gerar energia, né? Nas usinas nucleares, né? Isso é perfeitamente comum, isso é normal, isso é muito bom para a gente. Então, é aquele negócio, a ciência é a ferramenta do homem, né? Vai variar de como nós decidimos usar ela, né? Nós podemos usar a ciência para fazer armas terríveis, acabar com a própria humanidade. Nós podemos usar a ciência para curar a doença, né? Para evolução tecnológica, para energia. Essa é a questão, né? Então, a fissão nuclear funcionou dessa maneira. Mais para frente, no período da Guerra Fria, a União Soviética ela consegue desenvolver, por um processo quase que semelhante, uma nova arma, né? Dessa vez não uma arma nuclear, uma arma termonuclear. Agora, ao invés da divisão do núcleo do átomo, nós temos uma fusão do núcleo do átomo, né? Eu trouxe a foto aqui, preferi essa maneira de trazer aqui de uma estrela, né, do Sol, fazendo esse processo, porque isso já falei com vocês em outras aulas, né? A fusão nuclear é o mesmo que acontece no núcleo de uma estrela, né? Você pegar elementos, fundir esses elementos, libera bastante energia e forma um novo elemento. O que acontece é que a União Soviética conseguiu fazer uma bomba que emulava esse processo que acontece no núcleo das estrelas. Ela é chamada de bomba H, ou bomba de hidrogênio, ou Tsar Bomb. Né? E é uma bomba, como dita, né, de hidrogênio, e há a fusão do núcleo desses átomos, né, que libera também bastante energia. Inclusive, essa arma termonuclear, né, de fusão nuclear, era muito mais forte do que a arma feita ali na Segunda Guerra Mundial. Essa arma só foi usada em testes, nunca em batalha, né? Ainda bem, senão haveria muitas mortes. Ainda existe, né? Mas hoje nós temos todo um tratado ali, tratado nuclear, tudo mais, para não usar essa arma, porque imagina hoje em dia haver uma guerra dessa maneira, né? Estados Unidos com esse tipo de arma, Rússia com esse tipo de arma, Coreia do Norte, Irã. E aí imagina todo mundo tá com essa bomba na cabeça um do outro. E já era, né? Já acaba com a humanidade, né? Então, esses são os perigos, né, dessa parte da ciência aí que rege a mecânica quântica. Mas eu espero que vocês tenham entendido esse conceito principal da modernização da física e o quanto que a física sofreu um baque ali no século passado para trazer toda essa informação para a gente, ok? É muito mais complexo e maior do que isso, ok? Eu estou trazendo uma introdução aqui para vocês a respeito desse assunto. Isso principalmente para vocês não caírem na ideia errada do que é mecânica quântica.